agora vamos falar de jardinagem, de cuidados com as plantas no inverno. Será que planta sente frio? Randall Fidêncio vai responder essa e outras perguntas pra gente. Olá. Tudo bom, Randall? Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito bom estar aqui de novo. Estamos sempre muito felizes em recebê-lo porque suas dicas são valiosas. Eu adoro compartilhar e deixar os ambientes, as casas mais bonitas, mais alegres, porque planta é vida, né? Transforma. Então, as pessoas às vezes têm um pouco de receio, ou de começar, ou de querer uma planta diferente. Então, tendo a informação básica, aquele mínimo para você conseguir cuidar dela, o resto, a natureza e a própria força da planta se encarregam de dar aquela continuidade. E o nosso foco hoje são os cuidados no inverno, que exigem, algumas modificações para que a planta fique bem. Começando pela pergunta do frio. Planta sente frio? Então, assim como a gente, ela sente um pouco de frio, elas sentem, né? Mas também elas vão se adaptando ao longo do ano. Então, ela vai criando ali uma resistência e muita gente se preocupa em excesso com isso. Não precisa se preocupar. A maioria delas vai ficar muito bem quando esfriar um pouco mais ou quando voltar a fazer calor, porque elas estão ali se adaptando o tempo todo ao ambiente. Então a gente não precisa esquentar a cabeça com isso. É claro que alguma planta, numa varanda, num ambiente externo, uma orquídea, por exemplo, a gente tem aqui na pontinha da bancada, que bonita, uma orquídea com flor e uma orquídea sem flor. Se você notar que a folha começa a enrugar, começa a ficar diferente a aparência da planta, é o caso de você colocar para a parte de dentro do ambiente. Mas, no geral, não muda nada. Aliás, muda sim, a rega. A rega já posso é menor? emendar Pode sim. Emendar uma coisa com a outra. O principal que vai mudar é a frequência da rega e o horário. Toda planta você pode regar a qualquer hora do dia quando ela precisa de água. Ou seja, quando está calor, você toca ali, né, o solo, o substrato, e fala, precisa de água, eu vou regar. No frio, sempre pela manhã, quando está aquele solzinho gostoso da manhã. Por quê? Para ela não passar a noite, que está mais geladinha, úmida, porque isso pode dar entrada de fungo, bactéria, algumas doenças. Então, evitar que a planta fique molhada durante a noite. Então, a gente rega durante o dia, principalmente de manhã. Ela se hidrata, dá tempo, até a noite aquela água aqui do substrato já secou, ou ela já se alimentou, né, do que ela precisava, e vai evitar de passar a noite com a terra ou com o substrato molhado. Isso pode ser um problema. Então, você diminui a quantidade de água e a frequência da rega. Sempre vale aquela dica, né? Não sei como é que tá a planta. Antes de chegar e colocar água, eu toco aqui o substrato. E não é só na superfície, né? A maioria é legal você colocar mesmo, né? Dar uma pesquisadinha ali por baixo. Às vezes até a gente já mostrou aqui usar um palito para sentir como é que tá a parte de baixo lá do vaso. Mas até o toque na superfície aqui tá bem sequinho, tá vendo? É o caso de você olhou, opa, vou regar. Agora, no frio, faço a rega pela manhã. Perfeito. Eu tenho muitas perguntas para você, mas vou começar atendendo o pessoal de casa, pode ser? Ótimo, perfeito. Vamos à primeira pergunta, que é da Helena Silvério. Posso ler? É isso. Ganhei essa espada de São Jorge há 1 ano. Será que eu preciso replantar em outro vaso? Se sim, qual é a melhor maneira de fazer isso? Temos a foto da espada de São Jorge dela. Ai, que vaso bonito, inclusive. Bonito mesmo. É, muito bonito. Você vê, a espada, ela vai soltando os brotinhos pelo lado. Você vê que o dela chegou ali na borda do vaso, já tem um conjunto de folhas novas que saiu ali, mas ainda tem espaço para mais brotos nascerem no mesmo vaso. Mas se ela quiser tirar, né, aquele brotinho, pode ser feito um vaso novo, por exemplo. Eu trouxe uma aqui, essa minha, assim, tá gritando, olha só. Nossa, ela deformou o vaso. Porque a espada, ela vai soltando brotos por baixo da terra, como se ela fosse, assim, uma cobrinha caminhando e sai folha nova. E se eu não trocar, o que acontece? Ela vai estourar o vaso. Ela vai estourar. Então, é a forma da planta crescer que vai determinar o momento que você troca de vaso. No caso da nossa amiga ali, se ela quiser tirar a mudinha, o que eu aconselho? Pegar uma faquinha dessas de cozinha mesmo, porque acho que não vai caber uma pá de jardinagem lá, e vai soltando a lateral aqui do vaso. E isso se ela quiser a muda. Se ela não quiser, o vaso ainda tá adequado? Tá adequado, ele tá com bastante espaço ainda. Quando tem espaço de terra livre para a planta crescer, não tem problema nenhum. Mas no caso da espada, só para quem nunca viu essa aqui a gente aperta o vasinho para ela sair. Aqui, olha só que interessante. Nossa! Aquela parte que estava expulsando o vaso é aqui esse conjunto de folhas novas que nasceu aqui por baixo. E já ficou sem terra, né? Aqui. Você vê que ela estava na borda aqui do meu vaso, né? Tava na borda do vaso. Só para quem está em casa, quando quiser aumentar a sua coleção ou fazer um vasinho para presentear, ó. Olha o que eu te falei que é a cobrinha andando aqui por baixo, é isso aqui, ó.
Entendi. Essa parte aqui saiu da planta principal, da planta mãe, foi andando e subiu com um brotinho novo. Nossa, que cheiro de mato, né? De Nossa, terrinha boa. de vida, que gostoso. Aí eu já trouxe um vasinho preparado com uma terra de plantio aqui. No caso, né, sempre que eu quero tirar a muda, eu faço isso. Tirar um pouquinho aqui de terra. Como eu falei, eu posso aumentar a minha coleção ali em casa ou até presentear alguém. Não quero fazer a muda, eu só trocaria para um vaso maior. Sempre para um vaso maior, exatamente. Tá. Porque a espada, as pessoas... É muito comum, não sei se você já viu isso, vaso de espada abandonado na rua. Muito comum. Na porta de casa, na porta do escritório, porque a pessoa fala, cresceu demais, a planta tá muito rebelde, ela arrebentou o vaso, vou colocar para fora. É porque não fez só isso aqui, ó. Aqui esse procedimento super simples, ó. Aperto bem, já teria um vasinho novo e vou evitar a quebra daquele vaso. Aqui ainda a gente tem um montão de planta. E agora, quando eu for replantar, tudo isso é raiz? Tudo isso é raiz. Eu mantenho. Posso manter, posso cortar, essas raizinhas finas aqui não são tão importantes para a espada. Certo. Mas como ela caberia no vaso, olha só, se eu for voltar para cá, faria isso, terra de novo até aqui a superfície e o meu vaso vai estar sem o risco de estourar por conta do tamanho da planta. Então, até para quem está aí pensando em começar com uma plantinha que seja, a espada de São Jorge é muito indicada, porque essa planta, o mais difícil é você perder ela porque esqueceu de regar ou qualquer outra coisa. Ela então, vive bem, né? ela é guerreira, o próprio nome lá, Guerreira. espada de São Jorge, ela vem pra vida, pra permanecer viva. Então, se quer apostar numa planta para iniciar o cultivo, pode apostar na espada que vai ser sucesso. E eu Certeza. tenho sempre, então, que ficar atenta para modificar o vaso Quando caso ela grite. Exatamente. Ali no caso daquela pessoa que mandou a foto pra gente, dá pra deixar ela por um tempo ainda, só se realmente se ela quiser praticar ali um pouquinho de planta terapia, ela poderia fazer esse desmembramento aí da espada. Perfeito. Obrigada, Helena, pela pergunta. A próxima é da Judite Simões. Ela diz o seguinte: eu ganhei essa plantinha na quermesse da igreja, mas elas sempre morrem muito rápido. Tem alguma forma de fazer com que elas durem mais? Vamos ver a plantinha. Essa plantinha realmente a gente ganha, né? Em festas. Muito. Como lembrancinha. Que planta é essa? Essa aí é a calanchoe, ou planta da fortuna. Eu trouxe uma aqui também, olha só. Essa planta super comum, ela tem um preço bem acessível, por isso as pessoas usam bastante para presentear, para dar de brinde. Agora, o que pouca gente sabe é que ela é uma suculenta. Suculenta. Olha só, eu vou até tirar uma folha dela aqui para você poder ver. Deixa o pessoal de casa chegar aqui, ó, pronto. A textura da folha, olha só, você vê que ela é bem gordinha. Emborrachadinha, Emborrachadinha. Então, por que a gente acaba perdendo essa planta? Excesso de água. Posso mostrar como eu agito errado? Vou até pegar meu prato de volta aqui. Claro. Para não fazer mais lambança aqui na bancada. Quer alguma ajuda? Pode me passar o regador, por favor. Aqui. O jeito errado de molhar essa planta. É eu chegar, a pessoa fala, tá com sede, tá calor, eu vou regar a minha calanchoe e coloco água por cima na planta toda. Não, a gente não vai fazer isso. Por quê? Começa a melar as florzinhas dela. Se ficar água parada na folha também, pode ser que comece um apodrecimento. Então, a forma correta de regar a calanchoe, eu vou vir aqui na terra, aqui ó, no substrato e molho a terra, não a planta. Isso vai ajudar bastante. Agora, muita gente pega essa plantinha e coloca lá num lugar escuro da casa, num canto sem iluminação. Não só essa, como toda planta que vai para sua casa precisa de iluminação. É diferente aquela coisa da luz do sol bater direto nela e um lugar mais sombreado. Então, assim, para a saúde da planta, escolha sempre um lugar que tenha pelo menos a incidência de luz em abundância. O que mata essa plantinha? Regar desse jeito de qualquer maneira e deixar ela no escuro. E respeitando esses cuidados, eu consigo manter a flor viva ou é como a orquídea que depois de um tempo vai cair? Vai cair. Aqui ó, a gente tem uma florzinha que já está começando a ir embora. E vai ficar só a folhagem. Vai ficar só frágil assim. Aí o que eu preciso fazer? Uma outra ação. Eu venho cortando as flores que estão secas para dar aquele vigor de novo para a planta. Se eu perceber que ela está muito grande para o meu vasinho, troco para um vaso maior, porque essa planta aqui, ela é de vida longa. Então você que está em casa, que tem uma calanchoe, que ganhou, ou sei lá, é uma planta linda. Sim. Ou vai no mercado e encontra, saiba que é uma planta que se ela for cuidada
com o mínimo que ela precisa, é uma planta de vida longa. Então pode apostar que você vai ter uma convivência com ela por bastante tempo. E ela vai florescer de quanto em quanto tempo? Então, olha, depende das condições que você der, mas é mais de uma vez por ano. A questão que eu falei da limpeza, eu tô com a minha tesourinha aqui de poda. Ó, só para mostrar exatamente para quem tá ali em casa e já tá com a planta, a maior parte dela murchinha assim, eu não venho cortando só a flor, eu vou cortar aqui. Isso aqui seria tirar só a flor, não é isso. Não tem um cabinho aqui, ó, com a flor na ponta? Eu venho aqui embaixo e corto o cabinho, ó. Então, desde baixo. Desde baixo eu retiro isso aqui. Toda a parte da flor seca, morta, machucada, ela vai consumindo também nutrientes, seiva e não vai se recuperar. Então o que eu faço? Eu vou e retiro para a planta poder usar essa seiva e essas vitaminas que ela tem para favorecer uma floração nova e um crescimento mais saudável. Então, aliás, agora, essa época de friozinho aí, outono e inverno, é excelente para fazer limpeza nas plantas. Viu flor seca, folha seca, galho quebrado, vou retirando ou cortando. O lance é deixar a planta limpa. Tem alguma planta que não gosta do inverno? Olha... Ou todas bem cuidadas gostam? Todas bem cuidadas, elas sobrevivem bem. Talvez, se você estiver em casa, como eu falei, no ambiente externo, numa varandinha, num lugar que faça mais frio, talvez a orquídea seja uma que sinta um pouco. Você perceba essa diferença. Como? A folha ficando um pouquinho amarela ou até enrugando demais. É o caso de você falar, opa, aí não tá legal, vou e mudo a planta de lugar. No demais, as demais elas vão se adaptando assim numa boa. A próxima pergunta é da Maria Cecília Lopes. Ela diz o seguinte: eu tenho uma horta em casa e eu queria saber como eu devo cuidar da horta nesse período. Vamos ver a hortinha dela. Olha, uma senhora horta, né? Aí embaixo parece que é coentro ou salsinha. Os temperos sentem no inverno? Olha, não muito, sabia? O grande lance aí nessa questão da horta, principalmente no chão, é realmente tomar cuidado com a rega. As hortaliças, né, os temperos precisam de água, às vezes até em abundância, mas não deixar, agora com o frio, não deixar o solo encharcado, porque isso começa a apodrecer raiz. Então, a única coisa que mudaria aí, eu colocaria mais umas mudas. Tem espaço ali de terra livre. Tem bastante espaço. Dá para colocar mais algumas mudinhas que você queira. Até você mesmo fazendo muda ali com pedaços da planta ou comprando mudinhas pequenas, preencheria o espaço e só ficaria mais atenta com a rega. Como eu falei, regar no início da manhã e evitar que o solo fique encharcado. No resto, se tiver algum adubinho para colocar, algum fertilizante, aproveita e coloca moderadamente, mas a hortinha, você viu que tá super bonita ainda, né? Super bonita, tá bem verde. Bem cuidada. Qual que é o sinal que a planta me dá que eu tô oferecendo água demais para ela? Olha, normalmente a folha começa a ficar com aspecto de cansado, assim, ela começa a murchar, continua verde, bem verde, só que ela começa a murchar. O oposto de quando falta água, que ela vai secar. Então são dois sinais bem claros, né? Faltou água, ela começa a secar e água em excesso, ela começa a ficar com um aspecto de cansado, aquela folha vai ficando pesada, exatamente porque está cheia de água. E aí você já fez isso, calma. É só tocar o substrato ali, a superfície da terra, enquanto estiver úmida, você não rega. Só vai regar quando realmente estiver seca novamente. Aí você vai lá e passa a fazer a rega de forma adequada. A próxima pergunta é da Wanda Marques e ela diz o seguinte: essa planta tem jeito? Como é que eu posso recuperar? Vamos ver como é que tá a planta dela. Nossa, mas tá seca, hein? Essa, coitadinha. Eu tinha que ter mandado uma foto pra você da minha Ficus lirata. Eu tenho folhas assim, seca de tudo também. Então, aí tá parecendo que é um buchinho. Sabe aquelas bolas que tem bastante em jardim? Chama buchinho bola? Sei. Só que parece que tá em vaso aí, né? E tem uma florzinha amarela, né? Olha... No canto, tá vendo? Eu não... Não? Aqui, tá, no cantinho. Tá vendo ali? Aí misturou alguma coisa, mas a parte maior é um buchinho que nitidamente faltou água por muito tempo. Às vezes você fica muito tempo sem fornecer água para a planta e depois não adianta querer ficar encharcando. O lance é manter, né? Para a saúde da planta é você manter aquela rega, aquela periodicidade bacana mesmo, porque aí tem jeito. Para ser bem sincero, eu acho que não tem jeito. O que você teria que fazer? Cortar toda a parte seca, no seu caso significa quase a planta toda. Sim, quase a planta. Eu tenho umas folhinhas verdes ali num canto,
só que já iria descaracterizar a bola. Você ia perder esse formato da bolinha e sempre ver. Vale a pena fazer isso? Se é uma planta de destaque na casa, tipo um vaso na entrada da casa, o que eu sugiro? Que você troque por um buchinho novo e se quiser tentar recuperar esse aí, você separa ele no vasinho, tira toda a parte seca e vai cuidando dela separadamente. Não vai deixar essa planta deformada num lugar de destaque na sua casa. Então, é uma sugestão aí mais da parte até estética. Sim. Para ter vida longa. E aí, se ela sobreviver, conta pra gente. Antes de eu vou ficar me curioso despedir de pra saber. você, eu quero ver o que você trouxe aqui, porque eu tô simplesmente apaixonada por essa planta. Que planta é essa? Então, essa é uma rosa do deserto, é uma planta que está muito em alta aqui no Brasil, porque é uma planta de pouquíssima manutenção, é super fácil de cuidar, rega uma vez por semana, e aí você pode ver que ela está meio marronzinha, Sim, essa parte aqui do caule dela. Isso. Que eu precisei, para ela ficar com esse formato, com essa escultura, eu cortei várias raízes finas, e tem o ponto, vou até mostrar aqui, ó, onde tem esses pontinhos, tinha raizinha fina pendurada e eu cortei. Para cicatrizar, usei o santo remédio que todo mundo tem na cozinha, que é a canela Eu tô em pó. sentindo esse perfume de canela. Então, a rosa do deserto, a gente faz esse trabalho nela, que é chamar uma limpeza mesmo das raízes. E quando você corta, aplica a canela. Isso vale até para o seu ficus também, se tiver muita folha danificada para cortar, você pode pegar a canelinha, todo lugar que você corta, o que você tira, põe a canela que ela evita a entrada de fungo e bactéria. Ou seja... Vale a pena colocar canela na terra também? Ou eu coloco Vale a pena. só direto na planta? Vale colocar na terra para mosquitinho, às vezes para formiga. Canela é um santo remédio para muita coisa, mas sempre com moderação, tá? Não vai chegar a achar que vai resolver de uma hora para outra. Até para floração aqui da orquídea, a canela é boa. Só que não vai chegar aí encher sua orquídea de canela. É um pouquinho por mês, um pouquinho aqui no vaso, e você vai mantendo a saúde da planta. Então, nada em excesso. Randall Fidêncio, professor de jardinagem, sempre com a gente, com excelentes dicas. E você encontra mais sobre o trabalho dele no @VilaninaTV. @VilaninaTV. Muito obrigada mais uma vez, Só para deixar o pessoal Randall. com tanta curiosidade aqui no meio, esse Ai, destaque conte. maravilhoso, é a flor de maio. Flor de maio. Linda Tá. mesmo, hein? Lindíssima. Que folhagem diferente, É uma né? cactácea também, pouca água e vida longa. Mas olha só que beleza. A diretora falou que ela tem uma que tem dificuldade de florescer. Às vezes é falta daquela boa luminosidade que eu te falei e um adubinho vai ajudar bastante também, um fertilizante. Maravilhoso. Nossa, muito bonita. Linda demais. Parabéns, Randall. Volte sempre. Voltarei, muito obrigado. Vou-